Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Jordano. Vamos continuar pela última vez agora falando sobre verbos, nessa aula 4. Né? E hoje vamos falar do modo imperativo. O modo imperativo, a pessoa falante leva o seu interlocutor a realizar uma ação, expressando o que quer que ele faça. Assim, a ação transmitida por um verbo no imperativo é um pedido, ou um convite, uma exortação, uma ordem, um comando, um conselho, uma súplica. O que vai mudar nesse modo é a intenção de como você fala com a pessoa. Tá? Então, perceba que ele não tem muitos tempos, né? Nós só temos duas formas de imperativo, o afirmativo e o negativo. Então, no afirmativo, quando você expressa algum tipo de, como eu disse há pouco, ordem, pedido, convite, conselho, através de uma afirmação. O que nós vamos perceber de novo no modo imperativo? Não existe a conjugação na primeira pessoa do singular, eu, não existe. Essa é a primeira mudança que você tem que prestar atenção. Segunda mudança, quem vem primeiro é o verbo e não o pronome, como nós aprendemos até agora. Nós sempre aprendemos eu corro, quando eu correr, se eu correr, sempre o pronome primeiro. No imperativo é o contrário, primeiro vem o verbo, depois o pronome. Então, essa é a segunda coisa. Terceira, né, repara aqui, né, para tu, pare você, paremos nós, parai vós, parem vocês. Então repara que a forma como eu falo é uma forma mais forte, mais intimidadora, né? É como se fosse eu estivesse intimando alguém, né? Eu estou dando um tipo de ordem para alguém. Esse é o efeito que causa quando você conjuga no imperativo, tá bom? Então, traz tu, traga você, tragamos nós, trazei vós, tragam vocês. O que você percebe? Tem outra coisa que você vai perceber de diferença, a gente vai comentar agora no imperativo, é que existem duas formas de conjugar no imperativo afirmativo. Vamos à primeira delas. No imperativo afirmativo, a segunda pessoa do singular, tu, e a segunda pessoa do plural, vós, derivam, ou seja, elas têm a mesma forma do presente do indicativo, sendo retirado o S final das formas conjugadas no presente. Então vamos lembrar como é que se conjuga o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Isso é o presente do indicativo, ok? No imperativo afirmativo, o que nós vamos perceber? Primeiro, como eu já expliquei, né, vem primeiro o verbo. Segundo, como está sendo explicado aqui, no tu e no vós, que você percebe que no presente do indicativo tem o S no final da flexão, no imperativo afirmativo você retira esse S. Então fica estuda tu, estude você, estudemos nós, estudai vós, estudem vocês. Então repare, né, que você retira o S. Essa é a grande diferença para o presente do indicativo. Tá? Você conjuga da mesma forma, né, inverte, o verbo vem primeiro, mas no tu e no vós você retira o S. Ok? Outra coisa que a gente tem que também vai fazer parte característica do imperativo afirmativo, vem na primeira pessoa do plural e na terceira pessoa do singular. E terceira pessoa do plural. Ou seja, todos os outros depois, né? Então a gente repara que no imperativo afirmativo, ele usa o que você já aprendeu no presente do indicativo e no presente do subjuntivo agora. Então, repara, a terceira pessoa do singular, ele, a primeira pessoa do plural, nós, e a terceira pessoa do plural, eles,
derivam do presente do subjuntivo, sendo conjugadas da mesma forma. Então, no presente do subjuntivo, que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Então, essa é a conjugação do verbo estudar no presente do subjuntivo. Então, eu vou repetir a mesma coisa, a mesma forma no imperativo afirmativo. O que eu vou mudar? Eu vou retirar essa partícula que não tem no imperativo, e vou inverter a ordem, né? O pronome fica depois do verbo. Apenas isso. Mas a flexão verbal é a mesma, tanto num quanto no outro. Tá? O verbo ele é escrito da mesma forma. Ok? Então, recapitulando, o imperativo afirmativo, você tem segunda pessoa do plural, segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural, você conjuga assim como no presente do indicativo, porém você retira o S. E as outras pessoas, a terceira pessoa do singular, a primeira do plural e a terceira do plural, as outras, você vai conjugar como no presente do subjuntivo, apenas retirando a partícula que e invertendo a ordem. Primeiro vem o verbo, segundo o pronome, mas mantendo a mesma flexão do verbo. Ok? Imperativo negativo. A ordem, pedido, convite, conselho é feita através de uma negação. Então, novamente nós vamos perceber que não existe a primeira pessoa do singular, eu, não existe. E todos os outros pronomes que nós usamos para conjugar um verbo, né, antes do verbo vem primeiro a partícula não, né? O adjunto adverbial de negação, não. Não pares tu, não pare você. Não paremos nós, não pareis vós, não parem vocês. Se você prestar atenção, existe já alguma diferença do imperativo afirmativo para o negativo. Lembra que no afirmativo eu disse que o tu e o vós não tem o S, né? Você conjuga igual o presente do indicativo, porém você retira o S. O que não acontece aqui no imperativo negativo. Então, gente, por favor, tomem cuidado. Não se trata apenas de colocar a palavra não antes do verbo. A forma de conjugação dele também muda, é o que nós vamos ver agora. Então, a formação do imperativo negativo, ele é conjugado igualzinho o presente do subjuntivo, só que todas as pessoas, eu não vou colocar apenas a terceira do singular, a primeira e a terceira do plural. Não, todos, do tu ao eles, eu vou conjugar igual ao presente do subjuntivo. A diferença é que eu vou colocar o não e vou pôr o pronome depois do verbo. Mas a conjugação é a mesma. Veja, verbo estudar. Que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. O que eu vou fazer? Eu vou inverter a ordem e colocar o não na frente. E então eu tenho um imperativo negativo. E para terminar a aula de hoje, como atividade complementar, ou seja, não é avaliativa, vocês têm mais 3 verbos, falar, esconder e cair, e vão conjugar no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Ok? Aguardo essa produção no caderno de vocês e até a próxima.